vou perguntar a terceira, porque pulamos algumas coisas, daí você só complementa para mim, né? Já respondeu, tem filhos, dois, né? Eu acho que um de 5 e outro de 8, é isso? Então, dois, quantos? E aí, o que eu perguntei é como se organizava para estudar e o que fazia para dar conta? Essa é a questão que todo mundo quer saber, né? Nossa. Porque eu trabalhava o dia todo, sou mãe de duas crianças, o meu filho, ele é autista, então já dificulta mais ainda. Cuido da casa, não tenho, empregada, Vou, nada. vou repetir de novo, tá? O filho dela é autista, tá bom? E aí a casa, eu cuido da casa, né? Faço tudo em casa. E é parte assim financeira sou eu que cuido, mercado, todas essas coisas sou eu que faço, porque meu marido ele trabalha viajando. Então ele ficou numa empresa que ele viajava a semana inteira e só vinha final de semana e às vezes nem via. Então eu tinha que dar conta de tudo sozinha mesmo. Aí, como que eu fiz? Eu tinha essa certeza, né, do que eu queria, então cada segundo que eu tinha disponível, eu pegava para estudar. Férias, assim, eu combinava até com a minha sogra para ela ficar com as crianças, para eu poder estudar. Esse do TRF mesmo eu fiz isso, eu tirei um mês de férias e combinei com ela para ela ficar durante o dia com as crianças, que ela já fica mesmo, né? Só que como eu tava de férias, sempre que eu tô de férias, as crianças ficam comigo. Só que aí dessa vez eu combinei com ela para ela ficar com eles durante o dia e aí eu aproveitava para estudar. Então, esses 30 dias eu fiquei só focada em estudar para o TRF. E teve várias situações, né, ao longo do caminho. Tem quando eu tinha bebê pequeno, então, mesmo eu estava ali amamentando, a criança estava ali mamando, eu estava ali estudando, assistindo uma aula, lendo um PDF, fazendo uma questão, ou colocava na TV, eu ficava assistindo enquanto ficava ali com as crianças. E o que eu fazia também bastante era acordava primeiro que todo mundo. Então eu acordava primeiro e já dali já ia direto estudar. Aí quando as crianças acordavam, eu parava e ia cuidar das outras coisas. Então eu aproveitava cada segundo para mim era precioso, né? Que eu E não aí tinha. foi acumulando, né? Conhecimento, né? Foi acumulando, porque levou bastante anos, porque provavelmente tinha dia que você só conseguia estudar uma hora com qualidade, né? Era até difícil estudar com qualidade. Eu É, falo, porque não tinha como eu esquecer as crianças ou deixar com alguém ou, né? Eu tinha que estudar com eles ali mesmo. Então, às vezes eu estava estudando, mamãe, quero uma coisa. Ia lá, pegava, voltava a estudar. Mamãe, quero tal coisa. Ia lá, fazia e voltava. Ou eu fazia assim, na hora das pausas, eu utilizava para fazer alguma coisa em casa. Então, vou descansar 10 minutos. Ia lá, colocava uma roupa na máquina. Mais 10 minutos, vou ali lavar um pouquinho de louça. Então, eu intercalava tudo que eu tinha para fazer com os estudos, mas sempre deixava o estudo ali presente, sempre em primeiro lugar. era igual escovar o dente, tomar banho, uma coisa, né? Isso. Né? Prioridade os filhos, a sua saúde, porque sem saúde não consegue estudar. E tudo que você desenvolveu desde a tua infância até a fase adulta te deu um cérebro bom, saudável, né? E esse conhecimento, né, praticamente sem saber, foi treinada desde pequenininha, né, para ter toda essa facilidade de leitura. E eu não lembro qual que era o seu estilo de aprendizagem quando a gente fez o teste mesmo? É aquele que é múltiplo, todo tipo. É, e ainda por cima, quando ela fez o teste VARC com a gente, ela é multimodal. Olha só como essa pessoa nasceu para brilhar mesmo e forte, né? Porque foi muito difícil. Ela tá resumindo, assim, porque ela é um pouco tímida, mas é pesaroso mesmo, tá? E o que é o multimodal, para quem não sabe? É uma pessoa que
Tanto leitura escrita se dá bem, né? Ela desenvolveu essa parte. Se ela estiver só ouvindo, ela tá absorvendo. Olha só que bênção. Se ela estiver ali vendo e ouvindo, ela tá absorvendo. Entende? Multimodal é isso. Agora, muitos só são sinestésico, muitos só são leitura e escrita, muitos só são auricular, né? Então, ela foi desenvolvendo. O bom de você desenvolver todas as suas áreas cerebrais quando é disciplinada por estudos desde pequenininho é que todas as áreas cognitivas, elas ficam atentas. Eu estou trazendo todas as especificações dentro dessa entrevista para vocês entenderem a ciência por trás de tudo isso e a base, que é importante, porque muitos que entram no mundo de concurso públicos e ficam frustrados, não conseguem entender todas essas questões orgânicas, tá? Porque eu não vejo quase ninguém explicando para concurseiros a respeito disso, tá bom? Tá. E aí você dava conta, assim, entendia que tinha que tomar banho, tinha que estudar, tinha que cuidar das crianças, tinha que estudar, tinha que fazer comida, tinha que estudar. E eu acho que muitas das vezes você percebia que a casa não ficava brilhando, porque você tinha outras prioridades. Eu não estava sendo boa 100% em nada. Tava, às vezes, alguma coisa desorganizava mais, aí eu parava e focava naquela coisa. Maravilha. As crianças ficavam doentes, eu não estudava, eu cuidava delas para a recuperação ser o mais Isso. breve possível para eu poder voltar. Então, sempre, às vezes, alguma coisa não ficava 100%. Focava, a casa ficou de pernas pro ar, já eu Sim. parava, focava em organizar a casa. E o autismo do seu menino é leve ou intermediário? Ou É leve. severo? É leve. Mas ainda assim demanda cuidados, porque eles têm né, as especificações deles. Sim, demanda cuidado, porque tarefa é mais difícil para você fazer. Eu Sim. sempre procurava outras formas para tentar ajudar ele na tarefa, né? Ele é muito inteligente, só que aí ele fica disperso, né? Tem que ser alguma coisa que chama a atenção dele. Então eu elaborava materiais, buscava materiais para estar ensinando ele, ajudando ele. E também na questão, né, que para Esther, eu falava, Esther, mamãe vai estudar, você fica aqui assistindo. Ah, beleza, ficava tranquila. Miguel, mamãe vai estudar. Para ele não fazia diferença nenhuma. Ele vinha, atenção, ou queria alguma coisa, eu tinha que atender as demandas dele, né? Era mais difícil. Eles são mais especiais mesmo. E ele tinha crises ou não? Ele tem aquelas crises de, assim, alguma coisa que ele quer, alguma coisa que não tá do jeito dele, aí ele descontrola, mas aí eu já aprendi, né, a Sim. acalmar ele, a controlar, então agora ele é bem tranquilo, assim. Excelente. Tá, então o 4. Nossa, essa é muito boa também. Quais os piores momentos e quantas vezes você chegou a pensar em desistir? Muitas. Ao longo desse caminho, né, você pensa, tô deixando minha vida de lado, não tô cuidando direito das crianças, não tô cuidando direito de casa, não tô cuidando. Parece que nada tá certo na sua vida. Você fica se questionando se é esse mesmo o caminho que você tem que seguir, né? Então, você pensa em desistir, pensa em deixar de lado. Como eu já era servidora pública, era mais ainda aquela pressão, né? Mas você já é servidora, o que você quer mais, né? Aí, assim, as pessoas às vezes não entendem que você tem aquele sonho. Sim, Então, você busca até se alcançar, né? sim, E hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo que eu tentei, tudo que eu fui conquistando aos poucos, refletiu hoje numa coisa maravilhosa na minha vida. Que agora eu estou trabalhando em home office, né? Então agora eu fico praticamente quase todo o tempo com as crianças, que antes eu não tinha quase tempo para ficar com eles. Tenho tempo de cuidar da casa, tenho tempo de cuidar do meu marido, das minhas coisas, né? Tudo bem mais tranquilo. Então, e é, aí, ela tá sentindo falta de estudar, muita falta, né? Tá. Então, em relação a desistir, por exemplo, o que a gente percebe? Que as pessoas que, digamos, 10 anos estudando, né? Aí a própria família começa a desacreditar no potencial delas, né? Que é sempre o que eu falava, né? Então, quando a gente começa a ter reprovações e começa a passar a maior parte da vida só resmungando, reclamando, deprimindo, o tempo todo, eu não fiz por causa disso, justificando qualquer coisa, a pessoa justifica do porque não tá fazendo as coisas dela. Você também costumava fazer isso quando seu marido chegava?
Assim, eu pensava assim, eu tenho a escolha de não estudar. Eu tenho essa escolha. Eu posso fazer, não, já sou servidora, posso ficar tranquila, não preciso mais estudar. Só que aí eu pensava, eu vou querer ficar nesse emprego para até aposentar? É esse futuro que eu quero dar para os meus filhos? Eu pensava muito na minha família, né? Que eu queria dar mais conforto para eles, né? Cuidar deles, estar tranquila, né? Com eles. E eu pensava, ou eu desisto e aí fica do jeito que tá, fico reclamando, né? Que não tá bom, que isso, que aquilo. Ou eu vou continuar fazendo o que eu posso, dentro das minhas limitações. Uhum. E um dia eu sei que, se Deus abençoar, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Então, eu já tinha claro isso na minha cabeça, que desistir não era uma opção que eu queria. Mas claro que você ficava se questionando, será que é o caminho certo? Será que um dia eu vou passar? Mas eu Sim. já tirava isso da minha cabeça logo, né? Sim. Eu fazia o que você fala. Faz o quadro dos sonhos, aí eu tinha o quadro do sonho, eu olhava para os meus sonhos, né? E falava, não, não, eu quero aquilo ali. Então eu focava naquilo, dava ânimo para eu estudar. Ou fazer aquilo de perguntar, se eu desistir, o que que vai trazer de bom para mim? O que que vai trazer de ruim? Fazer aquele levantamento, aquela reflexão, né? Para a gente saber se a gente está no caminho certo, se a gente realmente quer desistir ou se a gente quer continuar. Eu, Maravilha. fazer assim também. As reprovações, né, que eu já tive, eu estou fazendo alguma coisa melhor? Tô estudando, tô revisando, tô no caminho certo para eu conseguir. Então eu via que eu estava melhorando, cada vez eu ficava melhor, né? Então eu falava, eu tô no caminho certo, então uma hora eu chego.